A grande particularidade da arte romana vai ser o realismo. Os romanos realmente foram retratistas, como os gregos não foram, embora eles tenham estabelecido ali com os gregos uma série de relações. É uma coisa incrível, é uma coisa horrível, é assustador, efetivamente, a severidade desse senador. Eu acho que não é necessário a gente justificar um curso sobre Roma, porque a nossa cultura, a nossa civilização, é em grande parte um comentário sobre a arte romana. Eu não estou querendo usar o lugar comum, que o nosso idioma ele é latino, mas eu acho que é a justificativa mais banal que tem, né? Mas a arte contemporânea e a arte da chamada civilização ocidental, ela tem como paradigma o mundo clássico, a cultura greco-romana, etc. Tal. Isso são os comentários permanentes sobre Grécia e Roma antigas, inclusive para se opor. A gente não pode esquecer que os movimentos de vanguarda, no início do século XX, eles se manifestaram por oposição ao padrão cultural clássico, uma oposição à Grécia, uma oposição a Roma, não é? É uma oposição ao neoclassicismo. O neoclassicismo é uma imitação, o neoclassicismo no final do século XVIII, início do século XIX e tal, que é um movimento sem dúvida extraordinário, há grandes pintores neoclássicos tal, e há até um vínculo do neoclassicismo com as revoluções do século XVIII. A Revolução Francesa do ponto de vista artístico tal, é uma revolução neoclássica. Qual é o grande pintor da Revolução Francesa? Quem criou todas aquelas imagens da Revolução Francesa? Qual é o nome do pintor? É o Davi, não é o Davi? E o Davi era um pintor neoclássico, quer dizer, um pintor formidável, tal, extraordinário, era neoclássico e, portanto, ele tinha todo um diálogo com a pintura e com a cultura clássica ou com a cultura greco-romana. Então é isso. Os movimentos de vanguarda, lá no final do século XIX, no final do século XX, eles se definiram por oposição ao mundo neoclássico, ao neoclassicismo, portanto, aos padrões clássicos de cultura, mas a cultura clássica, ela permanecia aí. Tem uma imagem utilizada pelo Nietzsche, num livro fabuloso do Nietzsche, extraordinário, que seguramente vocês conhecem, que se chama Assim Falava Zaratustra, que é um livro maravilhoso, tá? um dos livros mais conhecidos do Nietzsche. E o Nietzsche, ele por meio de algumas alegorias, ele busca representar os comportamentos sociais mais recorrentes, e um dos quais é o camelo. Quem é o camelo? O camelo é o seguinte, segundo Nietzsche, o camelo é o cara que é incapaz de escrever, de pintar ou de pensar sem se referir a algum acontecimento histórico. Então, por exemplo, o cara ele vai pintar uma tela, ele pega o pincel, pega a paleta, etc. tal, e pensa que existiu Tiziano. Tiziano é aquele pintor do século XVI. Essa imagem é minha, não é do Nietzsche, tá legal? O conteúdo é do Nietzsche, mas a imagem do Tiziano é minha. Aí o cara ele vai pintar, mas houve um Tiziano. Ele pensa nas pinturas do Tiziano. E o que ele faz? Aí ele quebra a tela, destrói a paleta e tal. Depois do Tiziano é impossível pintar, claro. Então, segundo Nietzsche, esse é o camelo. É o cara que carrega nas costas todo o passado cultural da humanidade. E esse cara ele é incapaz de criar. Mas, segundo Nietzsche, há um outro também que é incapaz de criar, que é o leão. Sabe quem é o leão? O leão é o cara que é só reação, ele reage constantemente. Então tem um Tiziano, ele é o anti-Tiziano. Tem o Leonardo da Vinci, ele é o anti-Leonardo da Vinci. Tem o Dante Alighieri, ele é o anti-Dante Alighieri. Tem o Cervantes, ele é anti-Cervantes. Esse cara também não é livre, porque ele é determinado por aquilo ao qual ele se opõe. Então eu diria que a cultura clássica, usando efetivamente essa metáfora nietzschiana, eu diria que a cultura clássica, a cultura greco-romana, ela está também presente nos movimentos de vanguarda do início do século XX como leão, como oposição. Eles se opuseram tanto ao mundo clássico que o mundo clássico não deixou de estar presente também nos movimentos de vanguarda no início do século XX. Bom, então, como nós podemos definir a civilização clássica? A civilização clássica é a civilização greco-romana, tá certo? É Grécia e Roma. É efetivamente o mundo clássico. Grécia e Roma e talvez depois o Renascimento, já que o Renascimento tinha todo um diálogo e as inovações plásticas renascentistas, elas só se tornaram possíveis devido aos ensinamentos gregos, né? Quer dizer, os florentinos, os caras que criaram o Renascimento e o espaço plástico renascentista, eles foram à escola com os gregos. Isso seria impossível sem a geometria euclidiana, que era a geometria grega. Pois bem, mas Roma, Grécia e Roma
são as civilizações clássicas. E grande parte da civilização e da cultura romanas são comentários da civilização grega. Quer dizer, os romanos, eles imitaram os gregos como os gregos não imitaram os egípcios. Claro, os gregos não plagiaram ninguém. E os romanos, em grande parte, eles são plagiadores dos gregos. Tá legal? Grande parte da cultura romana, da arte romana e mesmo do panteão romano tem a ver com a cultura grega. Bom, a cultura grega é a cultura etrusca. Os etruscos dominaram Roma e os dois últimos reis de Roma eram etruscos. E os romanos entraram em contato com os gregos, os primeiros contatos dos romanos com os gregos se deram, os primeiros contatos, por meio dos etruscos, que havia um comércio realmente muito intenso, estreito entre a Etrúria e a Grécia. Mas apesar dos romanos, então, a cultura romana está muito vinculada com a cultura grega, com a cultura etrusca, havia um aspecto que era romano. Havia um traço que era exclusivamente romano. Quer dizer, houve um desenvolvimento original em Roma, apesar, eu volto a dizer, do diálogo da cultura romana com a cultura grega e com a cultura etrusca. Quer dizer, tinha uma coisa, um molho, ali um tempero. Diria o seguinte, o tempero, os romanos imitavam os gregos e tinham muita ligação com a cultura etrusca, mas tinha um tempero romano, tinha um aspecto que era efetivamente romano. E qual é essa particularidade? Mas antes de eu falar na particularidade, eu queria apresentar aí, em traços bem gerais, etc. tal, os momentos da história política de Roma. Primeiro, a cidade de Roma, ela foi fundada no século VIII, por volta de 753 a.C., pelos povos latinos que estavam ao sul do rio Tibre. Quer dizer, entre as cidades latinas que estavam ao sul do rio Tibre, tinha uma cidade chamada Alba Longa. E essa cidade era permanentemente atacada pelos etruscos. Os etruscos estavam ao norte do Tibre, as cidades latinas ao sul do Tibre. Os etruscos atravessavam o rio Tibre e atacavam as cidades latinas do sul, e particularmente a cidade de Alba Longa. E, portanto, para impedir que os latinos continuassem sob o ataque dos etruscos, a cidade de Alba Longa ela monta um acampamento militar às margens do rio Tibre, sob 7 colinas às margens do rio Tibre. Mas só que são guerreiros, são generais, oficiais romanos, soldados, etc., que se estabelecem ali naquela região à margem esquerda do rio Tibre. E é essa a origem de Roma. Quer dizer, Roma ela já começa como um centro militar. Roma começa como acampamento militar, o que vai explicar os desenvolvimentos posteriores de Roma, não é isso? Ela já é altamente militarizada desde o início. E havia em Roma, lá desde o início, uma correspondência direta entre a estrutura militar e a estrutura social e política da cidade. Por exemplo, os oficiais que vieram de Alba Longa, às margens do rio Tibre, eles ficaram com a maior extensão de terra. Os soldados, eles se transformaram nos pequenos proprietários. Então você tem uma colagem entre a estrutura econômica e social de Roma e a hierarquia militar. Por exemplo, os grandes oficiais vão ser os grandes proprietários de Roma e vão dar origem à nobreza romana, que são os patrícios. Os soldados se transformarão nos pequenos proprietários e serão a plebe, vão formar a plebe romana. Então havia em Roma antiga essa correspondência entre a hierarquia militar e a divisão social, o que vai explicar, sem dúvida, não é, a história romana. Bom, por outro lado, mas essa é a explicação histórica da origem de Roma. Além dessa explicação histórica, havia uma explicação dada pelos próprios romanos, e que se encontra no livro do Virgílio, que se chama Eneida. É a explicação lendária, segundo a qual os romanos eram descendentes dos troianos. Sabe, os troianos que lutaram contra os gregos, a cidade de Troia foi derrotada, e essa história da guerra entre os gregos e os troianos é relatada pelo Homero, no livro A Odisseia. Segundo a origem lendária de Roma, o Enéas, que era o herói troiano, ele vaga pelo mar Mediterrâneo, ele passa pelo norte da África, acaba se estabelecendo na Península Itálica, e os romanos são descendentes de Enéas. A cidade de Roma foi construída por 2 descendentes de Enéas, que eram os 2 gêmeos, Rômulo e Remo, mas essa explicação lendária, tá certo? Segundo a qual Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba, e aí por isso que está aí o símbolo de Roma, vejam aqui a loba, que é de fato uma escultura etrusca, né? E aí quando
Segundo a lenda, o Rômulo, com um arado, ele estava marcando o espaço onde seria levantada a muralha de Roma. O Remo, o seu irmão, eles eram irmãos gêmeos, ele pulou no sulco do arado e disse o seguinte: pois essa muralha, ela não vai conseguir defender essa cidade de absolutamente nada. Essa muralha vai ser facilmente franqueada pelos inimigos. Olha a história lendária de Roma. Aí, nesse momento, o Rômulo mata Remo, ele mata o seu irmão gêmeo e diz o seguinte: e isso vai ocorrer com todo aquele que um dia ousar ultrapassar as muralhas de Roma. Bom, então é a origem lendária romana, altamente belicosa, né, tal, uma explicação altamente militar, etc, tal. Mas Roma efetivamente tem essa origem, quer dizer, ela está ligada ali à ideia do acampamento militar. Pois bem, a primeira fase da história política de Roma é uma monarquia. Roma teve 7 reis. Os 2 últimos reis romanos foram etruscos. O Tarquínio Prisco e Tarquínio o Soberbo. De 753 até 509 a.C., nesse período, 753 a 509, era a monarquia romana. Quando os patrícios expulsaram o último rei etrusco, que era o Tarquínio o Soberbo, eles proclamaram a república. E o órgão político essencial da república era o Senado. E quem dominava o Senado eram os patrícios. Mas logo houve ali as rebeliões plebeias, né? As revoltas dos plebeus. Tal. E os plebeus, eles tinham uma carta na manga. Qual era a carta na manga que tinham os plebeus? Quer dizer, se os plebeus não participassem da guerra, a possibilidade de expansão romana praticamente não existia. Então, o que os plebeus fizeram? Como que os plebeus pressionavam os patrícios? Simplesmente se negavam a participar do exército. E aí, com a pressão plebeia, tal, os plebeus vão ganhando uma série de direitos, tal, são as leis da plebe, e há grandes líderes plebeus. Muitos líderes da plebe eram, inclusive, patrícios, como Caio Graco, Tibério Graco, etc. Tal. Aí os plebeus vão ganhando alguns direitos políticos, mas o que é essencial é que essa participação política dos plebeus, a participação da plebe política, mesmo que limitada, na estrutura política romana, vai permitir uma expansão militar extraordinária de Roma, porque Roma todos são militares, quer dizer, não há uma separação entre o cidadão e o guerreiro. Quer dizer, em Roma todos combatem, e é na medida que todos combatem que eles podem efetivamente ter direitos políticos, que era uma característica do período da Antiguidade. Então começa a expansão romana. Primeiro, Roma se expande na Península Itálica, Roma vai dominar as cidades etruscas, tem uma expansão romana para o sul da Itália, e Roma começa a anexar as cidades gregas do sul da Itália. A gente não pode esquecer que no sul, o sul da Itália era também Grécia. A Sicília era também Grécia. Havia cidades na Sicília que eram cidades gregas. Por exemplo, Siracusa. Siracusa é cidade grega. Agrigento. Agrigento era grego. Sagesta, cidade grega. Silenútil, cidade grega. Ao sul da Itália, Tarento, que os italianos atualmente falam Taranto. Tarento era a cidade grega. Crotona, Síbaris, eram cidades-estados gregas na Itália. Quer dizer, a Grécia, a cultura grega, ela estava presente na Península Itálica. E as cidades-estados gregas do sul da Itália e da Sicília formavam a Magna Grécia. Então, quando Roma ela se expande militarmente para o sul da Itália, Roma começa a anexar cidades gregas. E ali é praticamente o início do contato direto da cultura romana com o mundo grego. Tá legal? Com a cultura grega e com a arte grega. Tá certo? Mas é claro que para anexar a Sicília, a atual Sicília, na época era Magna Grécia, tal, para anexar justamente a ilha da Sitília, como falam os italianos, aí os romanos tiveram que enfrentar os seus grandes inimigos no Mediterrâneo Oriental. Quem eram eles? Quem eram os grandes guerreiros, os extraordinários guerreiros, o maior inimigo de Roma? Quem foi o maior inimigo de Roma? Para Roma conquistar o Mediterrâneo Oriental, Roma tem que vencer os cartagineses. Como é que se chamam as guerras entre os romanos e os cartagineses? Guerras púnicas, as célebres guerras púnicas, combates extraordinários. A cidade de Cartago era a cidade do norte da África, que fica atualmente no Golfo de Tunis. Era uma cidade fenícia. Os fenícios, os grandes comerciantes, haviam se estabelecido no norte da África. E ali eles fundaram essa cidade extraordinária,
que era Cartago, e que dominava a ilha de Sicília. Para Roma conquistar Sicília, os romanos tiveram que enfrentar os cartagineses e tiveram que enfrentar um general fabuloso, um cara chamado Amílcar Barca. E os combates contra Amílcar Barca na ilha da Sicília, na Segunda Guerra Púnica, tal, foram essenciais. Aí Amílcar é derrotado, aí Roma anexa a Sicília. Quando os romanos anexaram a Sicília, os romanos, eles saquearam as obras de arte gregas existentes na cidade grega de Siracusa. E Roma é inundada de esculturas gregas. Esculturas, porque os caras, à medida que eles vão dominando aquelas cidades gregas, as obras de arte das cidades gregas vão sendo levadas para Roma. Tá legal? É o direito do vencedor. E quando eles dominaram a ilha de Siracusa jamais, eles dominaram a Sicília e a cidade de Siracusa, o triunfo do general vitorioso em Siracusa vai ser acompanhado pela exposição e pelo desfile de esculturas gregas. Roma vai sendo inundada por um patrimônio cultural e artístico grego. Mas isso na Segunda Guerra Púnica, quando eles venceram o Amílcar Barca, o general cartaginês. Ocorre que Amílcar Barca, ele não se dá por vencido, e aí ele é um grande comandante cartaginês, aí ele invade a Espanha e começa a anexar a Espanha. E na Espanha, ele vai fundar uma cidade que chama-se Cartagena, que é aquela cidade espanhola que significa pequena Cartago. Não é? Esse Amílcar Barca tem um filho, e o filho foi o maior inimigo da história de Roma. Segundo a lenda, diz que até pouco tempo na Itália, as mães falavam para os filhos dormirem, porque eles diziam o seguinte: vocês não estão dormindo e Aníbal vem pegar vocês, hein? Toma cuidado, hein? Pois é, isso ficou na lenda de Roma, porque o grande inimigo romano foi Aníbal, né? Aníbal, filho de Amílcar Barca, tal. Aníbal, o cartaginês, ele não conhecia Cartago. Ele saiu de Cartago, ele era criança, ele saiu com seu pai, Amílcar. Quando Amílcar foi derrotado na Sicília, tal, ele volta para Cartago, ele vai para a Espanha, começa a anexar a Espanha, e ele tem 3 filhos, que são 3 guerreiros, um dos quais é Aníbal, tanto que a casa do Amílcar na Espanha era conhecida como a Toca dos Leões, imagina. E um dos guerreiros era justamente o Aníbal. E aí tem uma história, a história de Roma é realmente absurdamente lendária, né? Tem uma história que deve ser lenda, de que quando o Amílcar sai de Cartago com seu filho pequenininho, que era o Aníbal, um dos maiores generais da história, um dos grandes guerreiros da história, e, portanto, uma pessoa horrível, porque a gente não pode enaltecer os guerreiros, né? Mas quando o Amílcar, segundo a lenda, o Amílcar levou Aníbal até um altar de uma divindade, aí exigiu que Aníbal colocasse a mão sobre o altar e jurasse ódio eterno aos romanos. E aí que o grande inimigo de Roma, que foi o Aníbal. Não é isso? Aí na Espanha, o Amílcar, ele constrói um grande exército, mas ele morre em combate. O sucessor do Amílcar é seu filho, que é o Aníbal, e o Aníbal aí invade Roma. É uma invasão extraordinária de Roma por terra, em 218 a.C. A guerra de Aníbal Barca, filho do Amílcar Barca, contra os romanos, começa em 218 a.C. e vai até 202. Ele vai ali pelo sul, o sul da Gália, tal, aí ele atravessa os Alpes. Os cartagineses, Cartago estava no norte da África, né? Então do exército do Aníbal participavam 29 elefantes. Aí ele atravessa os Alpes, um dos acontecimentos mais extraordinários, um dos acontecimentos mais fabulosos da história, da humanidade. O cara atravessa os Alpes, porque a marcha até a Itália é extremamente problemática. Ele tem que atravessar rios caudalosos, é verdade, aqueles rios ali do sul da Europa e tal. E ele tem que combater o tempo todo, porque aquela região do sul da França era ocupada pelos gauleses, e os gauleses eram extremamente belicosos. O Aníbal vai derrotando todo esse pessoal. Ele tenta entrar no acordo com os caras, mas não consegue, etc. Então, os caras suspeitam que ele vai ali para anexar territórios deles. Então, um combate permanente. Você tem que atravessar um rio caudaloso, por exemplo, com um grande exército e com 28 elefantes, imagina tal, com os inimigos outra margem. Tal. Então, ele já começa a combater. Aí ele vai invadir o norte da Itália, mas ele vai invadir pelos Alpes. Imagina, ele atravessa os Alpes com 28 elefantes, 27 elefantes morrem de frio na travessia dos Alpes. Aí ele desce pelo norte da Itália tal, e começa a derrotar os romanos em uma série de batalhas, que são batalhas fabulosas, extraordinárias. Batalha, por exemplo, do Lago Trasímeno. No Lago Trasímeno, ele vence os romanos numa emboscada, realmente muito bem planejada. Aí depois ele vai até o sul da Itália
e ali tem, talvez, a maior batalha da história da humanidade, que chama-se Batalha de Cana, no sul da França atual, na Gália. Quando Aníbal passou por ali, ele matou em combate, não foi nenhum assassinato, foi um combate de um general romano chamado Cipião. E mais tarde ele vai ser derrotado pelo filho do Cipião, né, chamado Cipião africano, que vai vencer o Aníbal no norte da África. Mas o que interessa é que aí o Aníbal é no sul da Itália, ele vence um fabuloso exército romano com um exército extremamente reduzido e com um exército de muitas nacionalidades. Ele só tinha um miolo do exército Aníbal, era só um miolo que era cartaginês. Tá legal? Então ele combatia ali um exército com pessoas que falavam diversos idiomas e tal. E o exército romano era 3 ou 4 vezes maior que o exército do Aníbal. E Aníbal venceu os romanos na Batalha de Cana e matou 100 mil romanos num dia. Num dia de batalha, ele liquida 100 mil romanos e não tomou Roma, porque esse Aníbal era um grande general, ele era um péssimo político. Quer dizer, era o momento dele atacar imediatamente Roma, mas ele imaginou que depois dessa derrota com 100 mil guerreiros romanos mortos, Roma iria se entregar. Ele estava errado, né? Era Roma, os inimigos dele eram os romanos, os caras não se entregaram.